1 João, capítulo de número 5, versículo 4. Deixa eu ministrar a tua vida nessa noite pela palavra. Vamos à palavra do Senhor. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Posso ouvir um amém nessa noite? Amados irmãos, esses dois textos que nós estamos lendo, eles repetem uma palavra: vencer. Vencer e vencer. Todo ser humano, toda pessoa, se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos ver que as pessoas, elas têm a busca por vitórias. Se existe algo que é comum a qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa que está aqui nessa noite, é que nós constantemente, em áreas diferentes, nós estamos buscando vitórias. Ninguém começa um relacionamento, ninguém forma uma família para ser um derrotado. Ninguém inicia um negócio, abre uma empresa, empreende para ser uma pessoa derrotada. Ninguém faz uma faculdade, um curso técnico, um tecnólogo. Ninguém se prepara para que venha ter uma vida de derrota. Ninguém educa um filho. Ninguém faz nada na sua vida se não for com o objetivo de ser bem-sucedido naquilo que está. Mais uma vez, se nós olhamos para a história, nós vamos ver que sempre o ser humano está buscando vencer em áreas diferentes na sua vida. Sabendo disso, muitos têm buscado essa sede da vitória que há na alma humana para vender a eles muitas vezes até ilusões. Nós temos hoje os coaches, nós hoje temos, pessoas que trabalham com a mente, com a emoção do ser humano, para querer mostrar para ela um caminho que vai fazer dela um vitorioso. Mas existe algo que muitas vezes as pessoas não têm estado atentas. E, embora tudo que nós fazemos na nossa vida, fazemos para ter sucesso, ser bem-sucedidos nisso, existe uma diferença entre você ter sucesso. Escute isso. Biblicamente, existe uma diferença entre você ter sucesso e você ter uma vida de vitória. Ser bem-sucedido, ter sucesso, não quer dizer que você vai ter uma vida de vitória. Pastor, que doideira é essa? O que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é ter êxito em algo na sua vida, mas não significa que será no completo. Às vezes você pode ser bem-sucedido em uma área. O sucesso, às vezes, ele pode ser pontual. Preste atenção nisso. Ele pode ser distinto e pontual. O sucesso pode ser pontual. Ou seja, nem toda pessoa que ela é bem-sucedida financeiramente, ela é bem-sucedida no seu relacionamento. Nem toda pessoa que ela é bem-sucedida no seu trabalho, ela é bem-sucedida com seus filhos. Tem pessoas que elas têm sucesso numa área, em outra área elas são fracassadas. Tem pessoa que tem dinheiro, em uma área na sua vida ela é bem-sucedida, mas em outras áreas da sua vida é uma vida de derrota. O sucesso, ele pode ser pontual. E o sucesso, preste atenção, o sucesso, ele pode ser momentâneo e passageiro.
Existia um homem no Brasil que ficou um expoente, Eike Batista. Ele ficou muito bem sucedido na área petrolífera. E ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo, bilionário. E de uma hora para outra ele começou a fazer maus negócios. E o Eike Batista quebrou. Ele chegou até ser preso. Quem acompanhou isso? Um dos homens mais ricos do mundo. Ele teve sucesso, mas o sucesso dele foi passageiro. Durou um momento. Agora, uma vida vitoriosa em Deus, ela é diferente do sucesso. Porque uma vida vitoriosa em Deus não é sobre uma área, não é sobre um ponto específico. Uma vida vitoriosa em Deus não é algo passageiro, não é algo momentâneo. Uma vida vitoriosa em Deus é algo que dura para toda a eternidade. Então, esta geração, muitas pessoas, elas estão buscando com toda a sua alma, toda a sua força, o sucesso. E até alcançam sucesso, conseguem palmas, conseguem prestígio, conseguem visualizações, seguidores, conseguem dinheiro. Só que chega um momento que a pessoa percebe que isso não é tudo, porque isso pode ser algo pontual, isso pode ser algo passageiro, isso pode ser algo momentâneo, mas a Bíblia nos mostra não um caminho de sucesso, a Bíblia nos mostra um caminho de vitória e vitória em Deus. Hoje eu vim pregar para quem vai ser vitorioso. Olha para essa vitoriosa, esse vitorioso está do teu lado. E diga assim, ó, Deus vai fazer de você um vitorioso. Essa, ô Silver, essa é a palavra que nós colorados estamos precisando ouvir. Que horror. Essa é a palavra que nós colorados estamos precisando ouvir hoje. Manda vitória, Pai. Aleluia. E aí, 1 de João, aqui neste capítulo 5, versículo 4, vai nos mostrar o caminho para você ter uma vida vitoriosa. Olha aqui o servo de Deus está dizendo: porque todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Ele não está falando de uma vitória pontual, ele não está falando da vitória de uma área, ele não está falando da vitória momentânea, ele não está falando de uma vitória passageira, ele está falando de uma vitória para sempre, e é essa vitória que nós precisamos. Nesse versículo, preste atenção, ele fala de 3 coisas inseparáveis para um homem e para uma mulher vitoriosa. Tem vitorioso aqui? Se você não é, o inimigo já está debaixo dos teus pés, ele vai fazer de você um vitorioso. Ele fala de 3 coisas, não é, que são inseparáveis na vida daquele que é vitorioso, na vida daquela que é vitoriosa. Primeira coisa que ele fala de objetivo. Segunda coisa que ele fala de requisito. E a terceira coisa que ele fala da arma. Os vitoriosos têm um objetivo. Vamos dizer junto, eu sei que eu sou chato pregando, mas para você nunca mais esquecer, diga assim, ó: o vitorioso, a vitoriosa tem alvo. O vitorioso, a vitoriosa tem requisitos. E diga assim, e tem as armas. Como assim, pastor? Primeiro, ele aponta para nós o objetivo. Qual é o objetivo? Vencer o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele precisa vencer o mundo. O que significa vencer o mundo? Vencer o mundo aqui, o mundo que está falando aqui, em primeira coisa, ele não está falando do planeta Terra.
Ele não está falando de pessoas. Porque todo vitoriosa, ele tem um objetivo. Ele tem que identificar o seu inimigo, ao qual ele precisa vencer. Preste atenção. Toda pessoa que quer viver uma vida de vitória, ele precisa identificar o inimigo a ser vencido. E o que é nascido de Deus, ele vai vencer o mundo. Na narrativa bíblica, existem 3 aplicações principais para a palavra mundo. Quantas aplicações? 3. Primeira delas, mundo físico, o cosmos, o planeta. A Bíblia diz que Deus faz da terra como o estrado dos seus pés. O mundo físico, oceanos, terra, florestas, mundo, local. Esse é o nosso inimigo? É a natureza? Não. Pelo contrário, quando Deus criou o homem, Deus disse: domine sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. Deus sujeitou a criação do homem, para que o homem soubesse usar, desfrutar e guardá-la. O homem é o guardião da terra. Por isso que nós agredirmos a natureza de maneira desordenada, só pelo simples fato de agredir, é um pecado. Porque Deus deu a terra para nós dominar sobre ela, mas Deus nos colocou também como guardião sobre a terra. Então o inimigo a ser vencido, quando ele fala o mundo, é o planeta Terra? Não. O planeta Terra, a natureza, existe para nos abençoar. O salmista diz que tudo que foi criado para a glória de Deus e revela a glória de Deus. Nós olhamos para a criação e vemos que tudo que existe porque é um Deus criador. Amém? Então, primeiro, o inimigo não é esse. Não é terra como lugar. Segunda aplicação de terra na Bíblia. Terra, mundo, ou melhor dizendo, segunda aplicação de mundo na Bíblia. Pessoas. O texto áureo da Bíblia. O texto mais conhecido da Bíblia. Quem lembra qual é? João 3:16. Deus amou o mundo, lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. O mundo ali está falando é um lugar físico? Não. O mundo ali está falando das pessoas. Está entendendo isso? Deus amou o mundo, as pessoas. Refere-se a mim, refere-se a você. Quem está entendendo isso? Você precisa entender. Mas, será que são as pessoas que são o nosso inimigo a ser derrotado? O inimigo a ser derrotado, o mundo que nós precisamos vencer, são as pessoas? Não, porque senão a Bíblia estaria se contradizendo. Efésios capítulo 6 diz: nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta não é contra as pessoas. Então, vencer o mundo não é uma luta contra as pessoas. Não são as pessoas que são o nosso inimigo. Às vezes, as pessoas, elas estão debaixo da influência desse inimigo. Às vezes, as pessoas, elas estão sendo um instrumento deste inimigo. Mas a nossa luta não é contra pessoas. Todo vencedor, todo homem e toda mulher que quer ter uma vida de vitória, primeiro precisa identificar o seu inimigo. Ele identifica o seu inimigo. O seu objetivo é vencer. Então existe uma terceira aplicação da palavra mundo na Bíblia. A primeira é
lugar físico, a segunda é pessoas, e a terceira é um sistema, uma influência, uma ação. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: no mundo jaz o maligno. Que mundo é esse? O mundo que ele está falando é um sistema anti-Deus que existe aí fora. O mundo que ele está falando aí é um sistema desobediente, irreverente a Deus. O mundo que ele está falando é um sistema que existe aí fora, que faz os corações dos pais se esfriarem aos filhos, dos filhos aos pais. O mundo que ele está falando aí fora é o mundo pecaminoso da prostituição, da lascívia, da desobediência a Deus, da infidelidade. E quem quer ter uma vida de vitória, precisa identificar o seu inimigo. O seu inimigo é esse mundo que eu estou falando. Quem está entendendo, levante a mão. Esse sistema que está aí fora, que prega que o certo é o errado, e o errado é o certo. Posso falar o verbo rasgado? Nós estamos vivendo um tempo aonde o certo tem que ser o errado, e o errado tem que ser o certo. E ai da gente que disputa. Hoje tem até cadeia, sabia? Que é o politicamente correto. Mas, amados, passe o tempo que passar, certo é certo, errado é errado, e o que determina o que é certo não sou eu, o que determina o que é errado não sou eu, mas é a santa, imutável, preciosa palavra de Deus. Aleluia, bendito seja Ele, bendito seja Ele. A verdadeira vitória não está numa área pontual na tua vida. A verdadeira vitória não está em algo passageiro ou momentâneo. A verdadeira vitória está em Deus. E para você ser um vitorioso em Deus, você precisa, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Levante a tua mão. O mundo não vai entrar na tua casa. O mundo não vai tocar nos teus filhos. O mundo não vai tocar no teu casamento. O mundo não vai destruir o teu ministério, o teu chamado. Ei, você é nascido de Deus, e quem é nascido de Deus, esse vence o mundo. O mundo bate a porta, o mundo tenta entrar. Ele tenta entrar de todas as formas possíveis. Ele vai tentar se infiltrar, ele vai tentar levar teus filhos, ele vai tentar destruir o teu relacionamento. Cada dia mais a coisa está ficando mais doida. Às vezes a gente está olhando lá agora, agora a moda é casamento aberto. Não, ninguém tem compromisso com ninguém. Que coisa doida é essa, gente? Se a Bíblia diz que casamento é os dois se tornar uma só carne, mas que vai virar o Frankenstein, quantas carnes vai ter essa carne? Casamento aberto. Vai pensando. Fica de olhando para minha morena para ver o que acontece. Pastor, perde a benção. Então nós somos a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro, que estamos nos lavando, nos ataviando, nos preparando para nos encontrar com o noivo. E nós precisamos vencer o mundo. Nós estamos no mundo, como Jesus orou para o Pai, dizendo: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas Pai, uma coisa eu digo: eles estão no mundo, mas não são do mundo.
O mundo pode ser desobediente a Deus, o mundo pode ser blasfemo, o mundo pode não gostar das coisas de Deus. Eu estou nele, mas eu não sou como ele. Eu tenho temor à palavra, eu sirvo a Deus, eu tenho reverência às coisas de Deus, eu amo o meu Deus, eu procuro, ninguém é perfeito, mas eu procuro todos os dias tentar seguir essa palavra e viver o que ela está dizendo na minha vida, porque todo aquele que é nascido de Deus vai vencer o mundo. O vencedor, ele tem o objetivo, vencer o mundo. Para vencer, ele tem que identificar o seu inimigo. Lembra que eu falei? Segundo, os vencedores, eles têm objetivo e têm requisitos. E qual é o requisito? O requisito é ser nascido de Deus. Quem vence o mundo é nascido. Ser nascido de Deus não é um simbolismo. Nós vamos ter batismo agora no próximo domingo, cumprindo o que está em João 3, aonde pessoas vão estar nas águas sendo sepultadas de uma velha vida. E quando são sepultadas de uma velha vida, elas saem daquela água, elas ressurgem para um novo nascimento. Tem gente que acha que isso é só um simbolismo. Tem gente que acha que isso é só um ato religioso. Para com isso, irmãos. Isso é algo espiritual, tão profundo que às vezes as pessoas não conseguem entender. Não é apenas uma coisa religiosa, simbólica, um ato qualquer, não. Mergulhar na água é a velha vida, o passado sendo sepultado ali. Sair daquela água é estar nascendo de novo. E ao nascer de novo, quando a pessoa ela nasce de novo, ela tem ela tem, não é uma nova vida, uma nova natureza. Agora ela é nova criatura. Deus não me chamou para ficar dando banho em pessoas no rio. Tem 3 pessoas na minha vida, eu vou dizer para você aqui agora, não leve a mal o que eu vou dizer. Tem 3 pessoas na minha vida que eu precisei dar banho, e minha responsabilidade, primeira delas, foi minha esposa quando sofreu um acidente, quebrou ambas as pernas, ficou com as 2 pernas quebradas e ficou acamada. Eu dava banho nela em cima da cama, ela não deixava ninguém, nem as irmãs dela dar banho nela. Ela dizia, dá banho em mim. Só eu ela deixava. Minha esposa. Depois, minha filha Rafaela, dava banho na Rafaela. E agora estou dando banho no José Pedro. Deus não me chamou para estar dando banho em Barbada, não. Barbado não. Deus não me chamou para estar dando banho em Barbado. O batismo é morte e ressurreição. O batismo é novo nascimento. Batismo é compromisso com Deus. É nascer de novo, para uma nova vida em Cristo, é ressurgir para uma nova esperança, é ressurgir para uma nova vida. Não significa, não é que a pessoa não vai ter defeitos, que não vai errar, que não vai pecar. Que isso, irmãos? A Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é um mentiroso. Mas significa de que a pessoa agora, ela decidiu ter uma nova vida em Cristo. Sem isso é impossível nós vivemos uma verdadeira vida de vitória. Porque que tem muita gente no meio das igrejas, às vezes desfrutando de sucessos momentâneos, mas não consegue viver uma vida de verdadeira vitória, porque não entenderam que quem vence é porque é nascido de Deus.
Quem é nascido de Deus aqui nessa noite? Você não foi ainda, você vai ser. Semana que vem vou matar uns aí e vai nascer de novo. Quem é nascido de Deus tem o requisito. Quem é nascido de Deus é nova criatura. Quem é nascido de Deus agora não é comum. Ele agora tem o DNA de Deus na sua vida. Quem entendeu, aplauda bem forte o Senhor nosso Deus. Aleluia! Estamos na busca, todos nós, de uma vida de verdadeira vitória. Para isso, Deus está nos apontando que precisamos ter o objetivo. Identificamos o inimigo, vencemos o inimigo. Deus está mostrando que temos que ter requisito. O requisito, ser nascido de Deus. E por último, Ele vai nos dar a arma para vencer esse inimigo. Olha o que Ele vai dizer. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Diga comigo assim, ó, a nossa fé. Fé é a arma que Deus te dá para ter uma vida vitoriosa. Fé, escute isso, fé não é um sentimento momentâneo. Fé não é uma emoção passageira. Você pode vir num culto se emocionar. Você pode vir no culto ficar emotivo. As canções são emotivas, sim ou não? Canções que falam de vitória, canções que falam de vida sofrida. Tem umas canções que Jesus amado, é uma tristeza. Só não é mais triste que a música do Teixeirinha, o maior golpe do mundo. Mas tem uns louvores que é uma tristeza, aquilo te dá uma vontade de chorar. Fala do sofrimento, da dor humana. Aquilo deixa a gente emotivo, sim ou não? Emociona a gente. Uma palavra bem pregada, bem pontuada, uma palavra de alguém que sabe lidar com as tuas emoções e jogar as tuas emoções para cima, jogar as tuas emoções para baixo e manipular as tuas emoções. Uma palavra de um bom orador podem te emocionar e você sair dali emocionado. Só que a emoção dura pouco. O bispo estava falando ontem isso. A emoção às vezes dura só até a porta. Porque emoções passam. Às vezes a gente está triste por alguma coisa, mas vai indo, daqui a pouco passa. É ou não é? Às vezes a gente está muito feliz por alguma coisa, muito feliz, e daqui a pouco passa. Emoções, elas duram por um tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fé, vamos dizer para não esquecer, diga comigo, fé não é sobre sentimento. Fé é sobre uma certeza interna. Fé é sobre, eu sei quem Deus é. Eu sei o que Deus disse. E eu decido crer em quem Deus é e no que Deus disse. A minha emoção, ela pode estar totalmente contra o que Deus é e o que Deus diz. Eu posso estar triste, desanimado, eu posso estar chorando, mas não é sobre o que eu estou sentindo, é sobre o que eu creio, é sobre o que eu acredito. Eu sei o que Deus diz. Eu posso estar chorando por causa de uma briga, uma discussão no casamento, que às vezes acontece. Por um momento ruim no casamento, eu posso estar chorando, abalado, mas isso não muda em nada a certeza que está dentro de mim. Eu sei que isso é só um momento, mas eu sei que Deus, Ele tem vitória para o meu casamento. Eu posso estar abalado, triste por uma situação com o filho, por uma palavra, uma resposta ruim que um filho me deu, por uma palavra que um filho
me trouxe, me entristeceu por uma atitude de um filho. Eu posso estar triste com a ação de um filho, mas isso não muda em nada o que está dentro de mim. O momento pode ser ruim, mas dentro de mim eu tenho uma palavra, dentro de mim eu tenho uma certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fé é sobre isso. Fé é sobre você saber o que Deus diz, Deus ter te dado a palavra. Você pode chegar diante do médico e o médico disser para você assim, ó, não tem mais jeito, não tem saída. Você olha para a cara do médico e você diz: o médico está dizendo isso, mas o que Deus me disse é diferente, e eu vou ficar com o que Deus me disse. E eu vou ter certeza naquilo que Deus me entregou, porque a fé é a arma para uma vida de vitória. Para usarmos a fé como arma. O foco a sua fé precisa ter um foco. Preste atenção. Por isso que o foco da tua fé não pode ser as coisas. O foco da sua fé não pode ser: ai pastor, Deus me deu o carro que eu estava sonhando, o meu carro, e você fica focando no carro, a casa, isso, aquilo. Não, a fé tem que ter um foco. O foco da tua fé é a pessoa de Jesus. O meu foco está em Jesus. Eu estou olhando para Jesus, eu não tiro os olhos de Jesus, eu foquei em Jesus. Olha o que diz o versículo 5 do mesmo capítulo 5, diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É sobre Jesus. Tua fé vai ter um foco, tem um destino, é a pessoa de Jesus. A fé, ela é tanto uma arma de ataque como uma arma de defesa. Mesmo Efésios capítulo 6 vai dizer sobre a armadura de Deus. Efésios vai dizer que Deus nos deu o escudo da fé, pelo qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, porque a fé é tanto uma arma de ataque como uma arma de defesa. Com a fé você ataca. Quem está entendendo o que eu estou explicando? Com a fé você ataca, com a fé você vence, mas com a fé você se protege, com a fé você se guarda, com a fé você se defende. Aí quando o inimigo se lança, o louvor pode ir preparando-se. Quando o inimigo se lança contra você, quando o inimigo se volta contra você, quando o inimigo vem contra você, pode ir subindo, meus amados, pode ir se preparando. Quando o inimigo se lança contra você, você não está sozinho. Você não é o beleléu, não, ele já te deu o escudo da fé, pelo qual vai ser a tua defesa. É pela fé que Deus vai guardar. Não, levante a tua mão, porque eu estou lançando uma palavra de Deus. É pela fé que Deus vai guardar a tua família, é pela fé que Deus vai guardar teu casamento, é pela fé que Deus vai guardar teus filhos, é pela fé que Deus vai guardar o teu trabalho, os teus negócios, a tua empresa. É pela fé que Deus vai guardar você.